Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Hoje temos conosco o Michael Costa, vice-presidente comercial da Yara Fertilizantes. Seja bem-vindo, Michael. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade aí. É um prazer estarmos conversando um pouco hoje. Muito obrigado, Michael. Para iniciar, gostaríamos que você falasse um pouco sobre você e sobre sua posição na Yara. Tá bem? Maicon Costa, sou engenheiro agrônomo de formação, formado há, já são 18 anos, e esse é o tempo que eu trabalho no setor de nutrição de plantas, na Yara. Então, eu comecei na Yara como trainee há quase 18 anos, assim que, um pouco antes de formar, na verdade. Então, construí uma trajetória dentro do setor e da empresa. Tive uma passagem recentemente pela Noruega, que é a sede da Yara, né? E retornei ao Brasil agora no início de 2021, na verdade. Então, para a posição de vice-presidente comercial, que engloba, na verdade, né, as responsabilidades da nossa atuação no campo, né? O desenvolvimento de mercado da empresa, as vendas, né? O nosso posicionamento lá no mercado junto aos nossos clientes. Em 2021, o Brasil importou aproximadamente 37 milhões de toneladas de fertilizante de janeiro a novembro, no acumulado do ano, registrando um volume recorde e ganhando mais relevância na compra mundial de fertilizantes. Além de uma relação de troca favorável para a compra, quais foram os outros fatores que influenciaram para isso? Uma boa pergunta, uma boa discussão aqui, né, Amir? Claramente, né, como tu mencionaste, a relação de troca, né, que ela teve uma influência certamente no tamanho do mercado, né, e também teve uma influência no tempo da compra, né. Então, se a gente lembrar, né, o mercado foi bastante antecipado, o ano passado, realmente puxado, aí sim, muito pela relação de troca, né. Além da relação de troca, no nosso entendimento, o outro ponto que também é muito importante, né, é a questão, obviamente, na última linha, a rentabilidade dos cultivos, né. Então, claro, é quase que uma consequência, embora não direta e automática da relação de troca, né, mas o fato é que a rentabilidade para a maioria dos cultivos, né, a gente sabe que, obviamente, isso não vale para 100% dos cultivos, tampouco para 100% dos agricultores no Brasil, né? O Brasil é muito grande, muito diverso, a gente enfrenta questões, por exemplo, climáticas diferentes em diferentes regiões, mas olhando lá para o 80%, 90%, né, dos cultivos e agricultores, a rentabilidade ela foi muito boa, de fato, para os agricultores. Então, isso motivou, combinado com a relação de troca, né, uma antecipação de mercado, um crescimento de mercado. E um outro ponto que também é importante vamos falar aqui, a qualidade da nutrição de plantas. Então, a gente vê um crescimento proporcionalmente ainda maior se a gente pensar em produtos, né, dos produtos que a gente chamaria de produtos especiais, né, os produtos premium, que são aqueles produtos que claramente agregam mais valor para o agricultor, sendo produzindo mais, produzindo melhor. Então, a gente vê lá no final um investimento maior como um todo, né, Amir? Perfeito. E além desses pontos que você comentou, né, a gente também tem a participação da modernização, né? A modernização no campo, com a agricultura 4.0 já é uma realidade para os produtores brasileiros. O que a Yara tem feito para se manter presente nesse novo ambiente? Houve alguma mudança nos canais de venda para o consumidor final? Sim, e de fato esse tema ele é muito importante para a Yara, né, Amir? E de fato, como não é novidade, não é segredo, o campo passa, né, de maneira, falando até de maneira um pouco simplista, né, mas por uma revolução, né, é uma revolução tecnológica, né. Então, quando a gente vai lá no campo hoje e lembra de como era, eu falei que eu formei há 18 anos atrás, né, e a gente olha para trás, assim, realmente a evolução ela é muito grande, né? E aí a gente pode colocar isso, tendo o ponto de vista da Yara, de duas formas, né? Uma é da maneira como o cliente, vamos colocar aqui, se relaciona com as empresas, né? E aí sim, né, a Yara temos nos desenvolvido para atender sempre da melhor forma o nosso cliente. E aí o que eu me refiro aqui é a gente poder estar acessível da maneira que o cliente queira se relacionar conosco, né? Então, além da nossa maneira tradicional, né, de estar presente no campo, estar presente com os nossos canais de atendimento, nós lançamos agora no início do ano, né, dois canais de atendimento ou de vendas digitais, né, que é um e-commerce, né, um portal de e-commerce que a gente está começando a escalar agora no Brasil. Então, o canal de e-commerce proprietário, né, o cliente pode acessar, ir lá e comprar, fazer a compra dos produtos Yara, né? E a gente está também no marketplace, né? Que é uma maneira também de dar acesso de maneira online, digital, aos nossos agricultores através dos nossos canais parceiros. Então, isso na linha de estarmos acessíveis, disponíveis e fazer um atendimento da maneira que o cliente queira fazer e queira acessar a Yara. O outro, eu diria assim, aspecto ou ângulo
da revolução no campo, da tecnologia, da revolução 4.0 aqui, né, é a maneira como o agricultor de fato trabalha, né? A Mireia está falando de como o agricultor vai fazer uma, por exemplo, uma recomendação ou uma análise do que ele vai aplicar, como ele vai aplicar, a maneira que o agricultor vai monitorar, por exemplo, né, o crescimento, o desenvolvimento da lavoura, da planta, e com base nisso, cruzando informações, com análise de solo, com expectativa de produtividade, como que ele vai fazer a adubação lá no final do dia, né? Então, nesse sentido também, a gente tem trabalhado bastante, né? E desenvolvido algumas ferramentas, né? Que poderia citar o Aira, né? Que é uma ferramenta de recomendação adequada de nutrição de plantas. O Farm, né? Que também é uma ferramenta digital onde o agricultor pode ir lá mapear a sua lavoura, acompanhar o desenvolvimento, ter uma recomendação, a taxa variável, por exemplo, de aplicação de nutrientes, claramente nitrogênio. Então, esses dois aspectos para nós são muito importantes. De novo, a maneira como o cliente quer se relacionar conosco e a maneira como o agricultor trabalha e usa, emprega a tecnologia para melhor produzir, vamos chamar assim, né? Perfeito. Então a gente vê, né, a Yara bem presente, trazendo essa acessibilidade para o produtor rural, também permitindo eles uma ferramenta mais prática para eles utilizarem no campo, né, para, como você citou, essa ferramenta de recomendação. E isso está muito ligado com o consumo de fertilizantes, né? Existe uma expectativa da ProSoja de que a demanda por fertilizantes em 2022, principalmente para soja e milho, seja menor em comparação com 2020 e 2021, devido à relação de troca desfavorável e os aumentos dos custos dos produtores. Qual a visão da Yara para o consumo de fertilizantes no Brasil em 2022? Também, né, minha irmã, uma boa pergunta, né, para a gente cravar aqui qual seria o consumo. De fato, o nosso entendimento, né, e de novo colocando em contexto, tu bem mencionaste lá no início, né, Amir, o mercado cresceu bastante ano passado, né, a gente não tem os números finais de 2021 ainda, mas claramente, né, o mercado cresceu até outubro, né, mais do que 10%, mais um ano de crescimento acima de 10%. Então, o mercado cresceu muito pelos elementos que a gente mencionou antes. E, de fato, né, quando a gente olhando o desenvolvimento de 21, né, e aqui, além de todos os desafios que a indústria teve, né, nós chegamos lá no final do ano e o início de 2022 com um preço do fertilizante muito mais alto, né, e se a gente comparar lá com o que a gente viveu lá no início de 2021, piorando a relação de troca, é bem verdade, né. Ao mesmo tempo, né, Amir, a gente olha hoje, né, e como um aspecto positivo, né, pro agricultor, a gente olha ainda assim, o ponto rentabilidade, né. A gente pega de novo, né, a maior parte dos cultivos, né. Vamos falar de soja, milho, vamos falar de cana, algodão, né, culturas que vão representar de novo, né, lá de 60 a 80% do mercado. A rentabilidade ela segue sendo muito boa, embora nos custos atuais do fertilizante. De novo, né, a gente sabe que todos os custos subiram, então claramente tem uma mudança grande que, embora a rentabilidade ela segue muito boa, talvez igual, maior, um pouco menor que o ano passado, de novo, dependendo do cultivo, da região, da realidade de cada agricultor, mas é muito claro que também tanto o agricultor e também as empresas, né, todo mundo que está nesse meio está navegando num risco muito maior, né? Porque de fato, né, mesmo que a gente olha, não, reais por hectare, por exemplo, né, a rentabilidade pode até ser a mesma na planilha de Excel aqui para o agricultor, mas a gente está navegando um nível de custo muito mais alto. Então, se der errado, dá muito mais errado também, né? Então, isso certamente coloca um receio também no agricultor. Então, o nosso entendimento lá no final, tentando objetivar a tua pergunta aqui, é que a gente vai viver um 2022 com o mercado não esperamos um crescimento parecido com 20 e com 21, mas também não acreditamos que o mercado vai reduzir. Acreditamos sim que vai existir um uso mais racional, onde a gente tem oportunidade para isso, né? Aquele agricultor que a gente fala que fez uma poupança lá de fósforo, de algum nutriente, vai poder usar essa poupança. Ao mesmo tempo, não vai fazer muito sentido, nosso entendimento, não investir adequadamente, porque, de novo, a rentabilidade ela segue incentivando, né? E o Brasil segue crescendo, a agricultura segue crescendo, a gente segue tendo novas áreas também de plantio. Então, sim, um mercado mais próximo à estabilidade, mas a gente não enxerga uma forte redução, por exemplo, de mercado. Não no que a gente consegue enxergar hoje, pelo menos, tá, Mir? Perfeito, né? A gente vinha observando desde 2020 diversas dificuldades para a agricultura, mas não só para a agricultura, mas também para a indústria global.
desde fornecimento de matéria-prima até a logística internacional. Quais vocês enxergam como os principais, os maiores desafios para 2022? De novo, esse tema, a gente, em algum sentido, parece que 2021 não acabou ainda, né, Amira? De fato, o que a gente viveu, eu não quero falar muito de 2021, mas foi um ano muito difícil, de fato, eu falo para a indústria, em última instância, também para o agricultor, né? Vamos, para resumir, assim, um abastecimento, se por um lado, né, relação de troca, tudo muito bom, né? Mas o abastecimento foi muito difícil, né? Inclusive, a indústria teve vamos chamar aqui, um extra custo para poder atender e, infelizmente, não atender da maneira perfeita o agricultor, com algum atraso aqui, outro ali, mas mesmo assim com um custo muito mais elevado, né? Pelos desafios de abastecimento, que foram logísticos e disponibilidade de material, né? Quando a gente vai para 22, muitos desses fantasmas, né, ou desses desafios, eles continuam, né? Então a gente vê, não precisamos citar talvez exemplos tão específicos, mas toda semana a gente está vendo o desenvolvimento das sanções em Bielorrússia, por exemplo, impactando o potássio. A gente vê a Rússia falando banindo a exportação de nitrogênio, de nitrato, que também impacta. A gente vê a China que hoje não exporta, em algum momento talvez exporte fósforo, então também e outros nutrientes. Então a gente segue vendo um mercado de novo, com níveis de preço muito mais altos, o que coloca, é um desafio por si só, é para o agricultor, mas também é para a indústria, né? A gente está vendo preços oscilando rápido, preços muito altos, então nos coloca num nível de risco muito alto, com dificuldades de abastecimento, mudando a matriz de abastecimento ao longo do ano, com um custo de abastecimento, um custo logístico muito alto, então que de fato são os mesmos, alguns dos mesmos elementos do ano passado, eles permanecem, né, Amir, para esse ano. Somado a isso, né, o ano passado a gente viu o agricultor comprando fertilizantes bem cedo no ano, esse ano o agricultor está nessa dúvida, né, se por um lado eu espero, achando que talvez o preço possa melhorar, ninguém sabe se vai melhorar ou não vai, ao mesmo tempo o fantasma do abastecimento, tá, se eu espero para comprar, vai ter produto, ninguém pode garantir que vai ter com a disponibilidade adequada também, né? Então, de novo, os grandes desafios eles são praticamente os mesmos. Claro que a gente acredita estar melhor preparados, né, para enfrentá-los, né? Então, adequamos, no caso da Yara, que certamente a gente adequou a nossa maneira de trabalhar, enfim, para contemplar esses riscos e alguns riscos que poderiam se associar aqui, mas certamente um ano bastante desafiador, mais um. Gostei muito do termo que você utilizou, né? Fantasma. Realmente foi um susto que a agricultura tomou, que a indústria tomou quando se olha para os preços, né? Depois dessas alterações que houveram no mercado, os preços realmente bem elevados. Já caminhando para o final da entrevista, gostaria que você deixasse uma mensagem final para o produtor rural que nos assiste. A primeira mensagem, né, a minha primeira palavra aqui de agradecimento, né, porque a gente, de novo, né, tu perguntou para eu falar um pouquinho de mim lá no início, né, eu também sou filho de pequeno agricultor aqui, sou agrônomo, mas muito além do Maicon aqui, em nome da Yara, obviamente, aqui, o nosso agradecimento ao agricultor, né, ao produtor rural, das diferentes regiões do Brasil, das diferentes realidades, né, desde o pequeno agricultor, o mega empresário rural, né, pela parceria, né, ao longo do tempo aqui, né, é o que a gente busca como empresa, ser a parceira preferida dos nossos clientes, então agradecer por essa parceria, parabenizar o agricultor, né, diante de todos os desafios, as incertezas que existem no campo, né, a gente está vivendo hoje, né, Amir, nós estamos conversando aqui, a gente está vendo no sul do Brasil uma seca que a gente, enfim, há algum tempo não via, né, trazendo muitas perdas, de fato, para o agricultor. A gente vê no centro do Brasil e centro-oeste chovendo muito mais do que deveria, então também acarretando perdas. E com tudo isso, a agricultura segue crescendo, segue desenvolvendo, segue crescendo em produtividade e a agricultura ajudando a mover o Brasil. Então, nossa palavra é essa, né, de agradecimento, de parabenização e de dizer, né, que a Yara está aqui para ser a parceira do agricultor e sempre contem conosco, com a nossa equipe que está no campo, que está no mundo digital, com nossos canais parceiros. A Yara tá sempre disponível. Perfeito. E o Global First também está disponível para vocês quando vocês quiserem, viu, Michael? E, Michael, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações e vamos encerrando por aqui. E para você que acompanhou a entrevista até o final, se mantenha um passo à frente do mercado de fertilizantes e acesse globalfert.com.br. Não se esqueça de se inscrever em nossa newsletter
O Global Fert deseja a você uma ótima semana.